Valentine 2019, mostrando como a hipnose é boa, por exemplo, para a ansiedade. Cara, ela mostrou basicamente, olha, hipnose é equivalente, é comparável a TCC, tratando vários dos sintomas, vários dos quadros da ansiedade. Né? E assim, não só isso. Ela também melhora outras coisas, digamos que periféricas à ansiedade. Porque a ansiedade acaba atrapalhando várias áreas da sua vida. Só que assim, essa é sem dúvida para mim. Podem discordar, fiquem à vontade. Mas para mim, a parte mais importante da hipnose, o uso mais importante da hipnose é o efeito dela no estresse. Para mim... Mas isso é muito bom. Porque o estresse é o problema mais... atrapalha tudo, né? Aumenta a depressão, aumenta a ansiedade. Tudo tem a ver com estresse. Exatamente. Tudo tem a ver com estresse. Você até falou, depressão. O problema entre a depressão e o estresse ele é um fator de risco para vários transtornos, é justamente porque a depressão e o estresse eles compartilham o mesmo correlato neural. Ou seja, o mesmo sistema é afetado tanto na depressão quanto no estresse. Olha que legal, cara. Mas por que eu falo que a hipnose melhorar, né, tratar o seu estresse é o ponto-chave? Porque, cara, como você acabou de falar, talvez você nem saiba explicar o porquê da sua fala, mas tu tá certo. O estresse, o estresse é o real mal do século. Vamos lá. Basicamente, o estresse, e aí a gente vai ter que entrar numa conversa muito bacana, meio louca, mas a gente vai ter que ir para uma coisa que a gente chama de teoria imunológica e teoria higiênica dos transtornos mentais. Bora. Vamos lá. É uma viagem, mas vamos lá. Cara, é o seguinte. Basicamente, o estresse ele tem uma linha, beleza? Você vai receber algum estímulo. Felipe, quando é que nós ficamos estressados? Vamos começar daí. Você fica estressado toda vez que você é exposto a algum estímulo que você não tenha repertório comportamental para reagir àquilo. Ponto. Geralmente está associado a tomada de decisão. Toda vez que tem que tomar uma decisão, em qualquer estímulo, qualquer situação que você não tem um repertório para aquilo, você está sob estresse. Tá? E é normal. Ficarmos estressados é parte da vida, a gente precisa ficar estressado. Só que, cara, vamos lá. Quer, assim, evitar ter qualquer tipo de transtorno? É só deixar. Sei lá, você não quer que seu filho tenha um transtorno? Deixa ele brincar na lama. Quer evitar que tenha um transtorno? Saia ao ar livre. Muito amplo, Felipe, muito estranho. Calma, vamos explicar isso, né? E antes que alguém comece a querer me crucificar, não é só isso. Então para evitar transtorno é só sair ao ar livre. Não, cara, calma antes de tacar uma pedra. Escuta, isso aí é chamativo pra corte, caralho, calma. Vamos lá. Pode botar aí. É assim que a gente bota. É assim que a gente bota. Evite um transtorno saindo ao ar livre. Vamos lá. Basicamente é o seguinte. Hoje em dia, a gente meio que criou uma sociedade, nós evoluímos para uma sociedade em que a gente criou a cultura de que a gente tem que estar se limpando o tempo inteiro. Então a gente lava a mão o tempo inteiro, tudo tem que estar muito limpinho, papá. E a gente começa, pelo menos uma parte da sociedade, começa a sair do contato com o natural. Ou seja, a mamãe ali do filhinho que mora em Faria Lima ali, não deixa o filhinho brincar no playground e tudo mais. Porque não, meu filho não pode se contaminar. Só que nós temos um problema. Nós, enquanto animais, porque você, querendo ou não, você é um animal, isso não é uma ofensa. Tem alguns que são mais animais. Você tem maiores animais que outros. Mas, basicamente, nós evoluímos para estarmos em contato com células comensais, que a gente chama. Não é comensal da morte do Harry Potter. Comensais, ou seja, são simbiontes. Do grego, simbionte significa viver junto. Então, isso começou lá atrás, naqueles micro-organismos no oceano, em que basicamente é o seguinte, eu não consigo ter muitos genes, mas eu consigo receber dentro de mim um bichinho ainda menor que ele tem aquele gene. Logo, ele, morando dentro de mim, com aquele gene, faz por mim uma função que eu não consigo fazer. Eu dou espaço para ele viver seguro e ele me dá essa função do gene dele. Beleza? E isso foi evoluindo e os mamíferos foram evoluindo com isso e tudo mais. Nosso sistema gastrointestinal se evoluiu dessa forma e nós precisamos disso. Cara, quando a gente se estressa, vamos uma linha. Recebi um estímulo, não tem um repertório comportamental para isso, beleza? Plau, a amígdala vai ativar. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma excitação do meu eixo HPA. O hipotálamo vai liberar um hormônio chamado hormônio liberador de corticotrofina, que vai ativar a minha pituitária, que vai basicamente liberar e vai modular o teu córtex renal em cima dos teus rins. Com o quê? Com o hormônio adrenocorticotrófico.
Quando isso aconteceu, teu córtex renal vai blow, vai soltar o famoso cortisol. Outras coisas também, mas o cortisol que nos interessa aqui. O cortisol, ele vai fazer um processo de inflamação no teu corpo, beleza? Ou seja, tu vai inchar. Só temos um problema. Quando a gente entra nesse estado de estresse, o teu corpo ele começa a cortar todas as reações lentas para focar no que é imediato. Por quê? Porque o estresse, a ansiedade, a gente fala o quê? Uma reação de fuga e luta, uma reação de fuga e luta. Só que as pessoas nunca explicam o que é isso. Cara, uma reação de fuga e luta. Imagina, F. Ou você freeze, ou você congela, ou você flight, você foge, ou você fight, ou você luta. O teu corpo precisa de tudo aquilo que te faz resolveu agora, beleza? Tanto para você entregar uma planilha pro teu chefe, quanto para tu fugir de um arrastão. Ou seja, ele começa a cortar tudo aquilo que não é necessário por imediato. Logo, qual é a primeira coisa que uma pessoa super estressada, por exemplo, começa a cortar? Libido. Por isso, pessoas cronicamente estressadas geram alguns problemas matrimoniais. Inclusive, você tem uma reportagem recentemente sobre a geração dos millennials, que é a geração que menos tem sexo nos relacionamentos, porque são as gerações mais estressadas, que menos tem repertório para lidar com estresse. Cara, quando você tá sob estresse, tu bloqueia o LH, o hormônio leituzinante, nunca lembro o nome dessa porra, LH. Ou seja, que é justamente o que na mulher ali vai auxiliar na produção da progesterona e tudo mais, no homem na testosterona. Cara, tchau, esquece libido. Libido não é importante pra estar estressado. Libido não é importante pra resolver um problema agora, beleza? Depois, cara, o seu corpo começa a procurar o que eu tenho que resolver. Logo, se eu estou numa situação de perigo, estou numa situação de estresse, o que amplia meu processo de cicatrização? E o que diminui? Meu sistema imune. Porque produzir glóbulo branco não é importante agora. Mas cicatrizar vai que eu levo um tiro. Né? Beleza. Isso é o que está acontecendo no teu corpo. Só que existe uma paradinha, cara, que se chama alça de feedback negativo. Basicamente é o seguinte, o teu corpo começa a liberar cortisol, né? E o teu corpo fala, opa, deu. Já chegou no suficiente. E ele diminui. Show de bola? Até aí normal. Isso é uma pessoa saudável. Só que, cara, a bosta do estresse é cíclico. Então, quando você fica estressado, você começa a ter comportamentos impulsivos. Você para de tomar decisões coerentemente, você começa a poder abusar de substâncias. Comer todas as bolachas. Você começa a comer coisas hipercalóricas que basicamente aumentam a sua inflamação e tudo mais. Cara, tudo que você deveria estar fazendo certo vai para casa do chapéu. Logo, isso faz o quê? Alimenta o seu estresse. Você fica mais estressado. Então, a pessoa que se estressa demais no trabalho, chega em casa, não tem tempo para comer direito, come qualquer porcaria, come um miojo com ovo frito, aumenta a inflamação. Tchau. Vai ficar mais estressado. Por quê? Porque não comeu direito. Uma pessoa que não come direito não pensa direito. Um tanque com a gasolina errada não corre direito. Tchau. Vai ficar mais estressada. Mais estresse, mais impulsividade. Mais estresse, menos qualidade de vida. Mais estresse, menos qualidade de sono. Menos sono, mais estresse. E assim por diante. E o que acontece? Quanto mais estressado você fica, mais sensível ao estresse tu vai ficando. Cara, aí que entra a parada. Ou seja, o que isso significa? Basicamente, quase toda célula do teu corpo tem receptor pro cortisol, beleza? Então, assim, você vai se sensibilizando ao cortisol, tu vai sensibilizando ao estresse, e o que vai acontecendo? Fica cada vez mais fácil tu se estressar. Digamos que o teu limiar de percepção do que é estressante vai aumentando. Nossa. Então, o que eu quis falar com hipótese higiênica e hipótese imunológica, Felipe? Vamos lá. Talvez, e essa é uma discussão dentro da academia, talvez os nossos transtornos mentais seja uma consequência desse processo neuroinflamatório. Porque o cortisol, ele acaba sendo, em excesso, citotóxico. Ou seja, ele começa a atacar o próprio corpo. Você começa a se baquear. Ou seja, você vai lá e diminui teu sistema imunológico. Logo, teu corpo está preocupado com agora. Então, ele vê uma célula ali que é danosa, um vírus, ele... é um vírus, eu não estou preocupado contigo agora, pode passar. Blau. E aí tu vai e fica mais doente. Por isso que pessoas muito estressadas estão com a saúde geralmente ferrada, né? Outra coisa, o cortisol ele vai gerando danos celulares em fase crônica. Cara, isso também afeta o quê? O teu sistema nervoso central. Seu cérebro, seu córtex, seus neurônios. E o próprio Kendall,
Kendall, caramba. O Kandel, que é ganhador do prêmio Nobel, inclusive, cara, tem uma foto dele que eu acho maravilhosa, que o meu sonho seria ganhar um prêmio Nobel pra poder andar com aquilo, que ele tem um broche, não um brochezinho, é tipo uma paradinha que tu encaixa aqui no teu terno e fica escrito assim, ó, Nobel de Medicina. Pronto, isso dali deve dar uma moral muito massa, né? Claro, geralmente falam que esses caras que ganham Nobel, eles nem, não é que eles nem ligam, né? Mas eles acham, tipo, normal. Mas, na moral, eu não ia ter essa humildade, não. Mas, basicamente, ele fala o quê? Todo transtorno surge quando uma das 3 coisas acontecem. Ou um grupo de neurônios, né? Ou seja, um feixe de neurônios começou a ser hiperativo, hipoativo ou inativo. Ou parte do teu cérebro começou a trabalhar demais do que devia, começou a trabalhar de menos do que deveria, ou não está funcionando. Uma dessas 3 coisas vai estar acontecendo em qualquer transtorno. Isso pode ser resultado. Isso é muito foda. Cara. Isso é muito foda. Isso pode ser resultado de uma microlesão, né? Ou seja, uma lesão que não é perceptível em exame, a olho nu, quando a gente faz ali uma autópsia. Isso pode ser resultado de alguma falha de comunicação no cérebro, no desenvolvimento. E aí a gente tem transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH e tudo mais. Ou a gente tem, de fato, basicamente, comunicações erradas de sinapses. Ou seja, sinapses pelo teu cérebro começaram a se comunicar errada. Por quê? Porque tem coisas atrapalhando, como, por exemplo, o cortisol. Ou seja, vamos lá. Cara, isso tu faz uma retrospectiva histórica. 1790, um cara chamado Philippe Pinel, ou Pinel, sei lá como é que se pronuncia. O cara teve que literalmente entrar no Salpêtrière e desacorrentar os pacientes. Porque até então se acreditava que esses transtornos que nós chamamos hoje eram questões de moral. Por quê? Um distúrbio neurológico, como o próprio Kandel coloca no livro dele de 2020, né? Ele fala, olha, um distúrbio neurológico, ele faz o quê? Ele gera um comportamento estranho. Ele gera algo que a gente não é normal, beleza? E você consegue ver. Né? Uma afasia. Beleza, eu consigo ver uma lesão, eu consigo ver uma alteração na área de Broca. Beleza, o cara não consegue entender ali a linguagem. Beleza, ele não tá conseguindo se comunicar dessa forma. Eu consigo ver no cérebro dele. E um transtorno bipolar? Cara, é uma forma de lesão neural muito sutil. Não dá pra ver a olho nu. E lá naquela época os caras olhavam o cérebro do cara que tinha comportamentos, sei lá, o cara era muito emotivo, muito agressivo e tudo mais. Olhavam o cérebro, tá normal, pô. Então o cara era só um depravado. O cara era só um maluco, um safado, um doido. Logo, é falta de moral desse cara. Vamos acorrentar. Só que isso tava piorando os caras. Exatamente. Caralho. E aí entram 2 caras muito importantes. Tanto o Pinel, que foi lá e falou, galera, é o seguinte, isso daqui é um transtorno. Isso daqui não é questão de moral. Essas pessoas aqui estão muito expostas a estresses sociais, tudo mais. Isso daqui é comportamento, isso daqui é cérebro dele, não é moral. E vem outro cara, o Kraepelin, que ele fala uma coisa que assim, ó, isso lá em 1800. Todo transtorno tem base genética. Tu conseguir fazer isso em 1800, sem tecnologia, a partir de observação, tu é muito foda. Tu é muito foda. Porque esse cara era conterrâneo, ele era ali do Freud, sacou? E ele fala, ó, diferentemente do Freud, que basicamente vai falar que o transtorno, embora baseado no cérebro, ele advém da experiência, eu vou dizer que não, que na verdade tem base genética, tem fator hereditário, isso foi uma coisa que revolucionou demais, os caras começaram a ver que, olha, peraí, filhos de, vamos dizer, né, filhos de autista aparentemente tem mais chance de ter autismo, filhos de esquizofrênico tem mais chance de ser esquizofrênico, e assim por diante. Ele começou a ver o fator hereditário e tudo mais, a partir de observação. O cara era muito foda. Só que parece que isso daí revolucionou, mas ficaram ali um século sem tocar mais nesse assunto. Né? Então, vamos lá. A gente já entende desde 1800 que todo transtorno tem base genética. Pô, filho, mas transtorno não é multifatorial? Sim. Todo transtorno, e se chama transtorno justamente por causa disso. Por que eu não chamo doença de depressão? Por que eu chamo de transtorno depressivo? Porque é multifatorial. Tá? Só que no caso, quando você tem essas microlesões sendo causadas, você basicamente atrapalha a comunicação do teu cérebro. Então, vamos lá, multifatorial. Você tem um âmbito social, um âmbito ambiental como alimento, questões de desenvolvimento, sei lá, em extrema pobreza e tudo mais. Isso
afeta o funcionamento do seu sistema nervoso, que vai gerar alterações e que vai fazer você perceber depois a alteração. Então, para o Kandel, né, que é o ganhador do prêmio Nobel, não sei o que eu estou dizendo, qual é a diferença entre o transtorno mental e o distúrbio neurológico? Ou seja, qual é a diferença entre todo o transtorno psiquiátrico e o distúrbio? No distúrbio, eu tenho ali uma alteração visível e que gera um comportamento incomum. No transtorno psiquiátrico, eu tenho ou uma lesão microscópica, ou uma disfunção, né, ou uma hiperatividade, ou uma hipoatividade, ou uma inatividade de uma rede de neurônios, e que vai basicamente fazer o quê? Exagerar um comportamento que já é comum. Ou seja, é normal eu ter tristeza. Um transtorno, uma depressão não cria um comportamento novo. Ela exacerba um comportamento que já existe. Como, por exemplo, o sentimento de desamparo, de inutilidade, a tristeza profunda. Mas existe a tristeza. Que foda isso, cara. Essa alteração cerebral leva a um exagero desse comportamento. No transtorno bipolar a mesma coisa, na ansiedade generalizada a mesma coisa. Entendeu? Aquilo ali já existe, mas foi completamente exagerado, ou pela hiperatividade, hipoatividade ou inatividade de uma região do teu cérebro. Felipe, eu não tô entendendo até onde tu tá querendo chegar com isso. Desculpa pela demora, mas vamos lá. Eu precisei disso tudo para explicar. Existem pequenos fatores que nos ajudam a controlar isso, como, por exemplo, a controlar a nossa resposta imunológica. Porque dentro dessa visão, né, dessa hipótese imunológica, cara, os transtornos mentais podem até ser vistos como, muitas das vezes, uma resposta autoimune do teu corpo. Ou seja, é a forma como ele acabou se adaptando, se respondendo àquilo que o teu sistema imunológico foi gerando. Você foi ferrando teu corpo foi se ferrando, foi se lascando, e as alterações que o teu corpo foi sofrendo geraram aquilo que você hoje chama, talvez, de transtorno. Né? Então, vamos lá. O que a gente pode ter para consertar isso, amenizar isso? A gente precisa de alguns fatores que regulem a nossa resposta imunológica. Uma delas se chama Mycobacterium vaccae. É um organismo, é uma célula comensal que basicamente, cara, isso é muito foda. Ele basicamente protege a micróglia ao longo do envelhecimento. Porque com o tempo, né, com as reações inflamatórias que tu vai sofrendo ao longo da vida, a micróglia, basicamente, imagina o seguinte, para cada neurônio, tá? Isso aqui é um neurônio, esse ponto aqui na mesa, isso aqui é outro neurônio. Fechou. Entre esses dois neurônios tem muita célula de suporte, tá bom? Esses neurônios se comunicam como? Porque células de suporte vão nesse neurônio e fazem aqui, ó, vem cá, pau, pegam ele, puxam e se conectem aí, beleza? Existe uma chamada micróglia, e ela é basicamente, ela faz uma função muito parecida com o que o glóbulo branco faz na corrente sanguínea. Basicamente, a micróglia, ela fica vasculhando o teu sistema nervoso central, né? Tanto a tua medula quanto o teu encéfalo aqui em cima. Tem sinapse morta? Retira. Tem agentes externos? Combate. Tem neurônio morrendo? Ele vai lá, abraça o neurônio, dissolve, né? Consome ele e morre, beleza? Ele fica fazendo esse controle. Só que conforme tu vai envelhecendo e conforme teus processos inflamatórios vão acontecendo repetidamente, você vai deformando essa micróglia. Então, o soma, né, que a gente chama, que é o núcleo dessa célula, ela vai ficando maior, ela vai ficando hipertrofiada, e as ramificações dela vão morrendo. Então, cara, o estresse... Nossa senhora, o estresse, ele é um baita de um proliferador de transtorno. Por quê? Porque ele literalmente afeta a comunicação do teu cérebro. Não só da micróglia, dos próprios neurônios. Os espinhos dendríticos, ou seja, a forma como os neurônios se comunicam com os outros, vão morrendo. Seu cérebro para de conseguir se comunicar. E aí acontece o que o Kandel fala. Que foda. Ou seja, o que eu preciso? Eu preciso que tanto os neurônios fiquem vivos e saudáveis, quanto a micróglia também. O que ajuda a proteger a micróglia aparentemente? Aparentemente uma coisinha chamada Mycobacterium vaccae, que ela basicamente é encontrada, sabe onde? Onde? Na lama. Na lama, na água, na terra. Ou seja, a nossa sociedade se desenvolveu e se evoluiu de uma forma em que a gente parou de ter contato com células que nós nos adaptamos para depender delas. Sentido. Ou seja, aquela criança que a mãe chata do cacete não deixa brincar no playground, a mãe tá fazendo com que essa criança fique exposta a doenças neurodegenerativas no futuro. A mãe está fazendo com que essa criança não tenha o que a gente chama de uma imunização com Mycobacterium vaccae adequada. Né? Claro, veja só, o Mycobacterium vaccae, ou só M. vaccae, cara, ele literalmente atua basicamente em células micróglias jovens, digamos assim. Ela aumenta a ramificação dessas micróglias
E em idosos, ela previne essa deformação. Permanece com ela, digamos, mais jovens por mais tempo. Não só isso, ela faz isso em regiões muito importantes. Amígdalas, hipocampo, né, responsável pela nossa memória, e também numa coisinha chamada núcleo paraventricular. Isso aí. Núcleo paraventricular. Que ele basicamente tem uma função pouco importante, mas que algumas pessoas gostam de citar, né, que é fazer parte do controle do teu sistema cardiovascular. Pouco importante. Ou seja, envolve tua circulação sanguínea, sua pressão arterial, tudo mais. Cara, até isso envolve o simples fator de você deixar o teu filho brincar na natureza, se expor. Claro, eu tô citando um exemplo, tá? Eu não tô dizendo que Mycobacterium faz você não ter depressão, tá bom? Calma aí, o hater maluco. Existe uma série de fatores. Quando um psicólogo vai de TCC fala, ó, vamos fazer aqui uma ativação comportamental, sei lá, cara, uma vez por semana tenta sair ao ar livre. Mesmo que esse psicólogo não saiba explicar o porquê, ele não tá errado. Cara, quando você sai ao ar livre, você se expõe a várias células comensais. Seja por inalação, seja por, de fato, tocar em coisas que vão dispor a essas células, tá? E todas elas fazem funções importantes. O Amicterium vaccae, por exemplo, ela é um imunorregulador. Ele auxilia na produção de células T, de citocinas. O que é uma citocina? As citocinas é justamente aquilo que nos ajuda na resposta inflamatória. Ou seja, se eu não tenho isso produzindo, aquela minha alça de feedback negativo vai pro saco. Entendeu? Então, cara, o M. vaccae é uma das células comensais importantes. Entendeu? Então, quando a gente fala de hipnose, cara, para mim, o fator padrão ouro do porquê que eu gosto de hipnose é para auxiliar no estresse. Porque o estresse é o mal do século. O estresse é capaz de danificar, de fato, as células nervosas. Ou seja, desculpa. Não, fica à vontade. Ou seja, quando a gente tem autores como David Spiegel na Stanford, Arvind Kirsch na Harvard, tudo mais, esses caras mostram o seguinte, olha, nós, infelizmente, embora a hipnose faça parte do currículo de escolas médicas na Harvard, na Stanford, na Berkeley, embora elas estejam lá no currículo, digamos assim, elas ainda são pouco oferecidas. Só que a hipnose, o David Spiegel tem um artigo muito bom sobre isso, que ele fala, cara, a hipnose, embora ela seja muito boa, mas pouco oferecida, a gente deveria dar mais atenção a ela, justamente porque ela nos ajuda a cumprir o nosso dever em oferecer alternativas baseadas em evidências para o nosso paciente, só que com um baixo efeito colateral. Porque eu tenho que medir o que funciona, mas o quanto aquilo pode ser maléfico também para o sujeito. Mas quais são os efeitos colaterais da hipnose? Claro, não estou dizendo que a hipnose é um salvador da pátria, não é isso. Mas para o que ela apresenta resultado, é excelente, porque ela não vai dar um efeito colateral no cara. Tu não vai ver uma pessoa viciada em hipnose, entendeu? Tu não vai ter uma recaída em hipnose. Tipo, tu não vai a pessoa na rua, por favor, cara, me dá 5 pneus. Eu tenho que pagar um hipnoterapeuta. Isso não vai acontecer, entendeu? Então, sem dúvida alguma, estresse é o ponto-chave para mim. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!